E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um vídeo no canal da D1. Eu sou o Matheus Moreno e o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é o meu reporte do regional que teve domingo agora, dia 26 de fevereiro, o regional da Mendec aqui em São Paulo, que foi o maior regional que já teve no Brasil. E eu fiz top 8, acabei ficando com 7 vitórias e uma derrota. Esse foi o melhor score do torneio, inclusive todos os 5 primeiros colocados ficaram com 7 vitórias e uma derrota, e eu acabei sendo o cara que ficou em quinto e não ganhou da Xbox. Muito obrigado, critérios de desempate. Mas acontece. E infelizmente tem um motivo que faz muito sentido para eu ter ficado em quinto, e eu fiquei bem puto quanto a isso, e vou comentar no meio desse reporte. Eu joguei de Matchmack, que é o deck que está na frente de vocês, que eu não vou me estender muito para comentar, porque já tem deck profile no canal. Então eu só vou comentar que a ideia desse deck é fazer o simples com garantia e segurança. E foi exatamente o que eu fiz ao longo do torneio inteiro. Todos os meus jogos foram simples. É claro, existem decisões complexas no meio das partidas, mas o que eu quero dizer é que a maioria dos meus jogos dá pra resumir em tipo: fiz tal coisa, dei trap e ganhei. Fiz tal coisa, dei assist code e matei. E isso, em geral, é bem simples de acontecer. Então, eu cumpri ali o meu objetivo. Eu joguei contra só decks diferentes, que também fazia parte do meu metacall. E aí, acabei tendo um ótimo resultado aí, tô muito orgulhoso dele. A minha primeira match foi contra a Rika. E já vamos tirar o pior da frente, porque foi a única match que eu perdi no torneio. Foi um Rika Sunavalon, né? E o que aconteceu, gente, foi o seguinte, foi muito decepcionante. Eu ganhei no dado, já tava lá grandão, né? Pô, ganhei no dado. Meu combo passou inteiro, passou liso e tal. Nossa, tá tranquilo, esse game tá no papo. Passei com Ashe, Veiler, um Pit Knight e uma Trap. E aí, gente, eu cometi um erro e Deus me puniu demais. O que aconteceu foi o seguinte, eu passei de Hit Soul Pit Knight. Pra quem não sabe, o Pit Knight ele nega um monstro e 0 ataque quando um monstro que ele aponta dá efeito, então você guarda o efeito do Hit Soul. O que aconteceu foi que ali no comecinho do turno eu acabei me confundindo, que ele não conhecia muito bem o efeito das minhas cartas, ele me perguntou o efeito do Hit Soul. E aí eu falei, é tal coisa, inclusive eu já vou ativando aqui no começo do turno, que é o que eu geralmente faço, porque eu geralmente não passo com o Pit Knight. E aí eu olhei, putz, o Pit Knight, perdi o Pit Knight. Tá, ok, esperei fundo, tá, acontece. E o que acabou acontecendo foi que acontece é o caramba, eu fui punido demais e eu tive que dar uma Ashe ali numa spell que ele ativou, eu tive que dar um Vader ali num negócio que ele ativou e eu tomei uma Khaled no diâmetro quando eu fui ativar a Trap, que pra quem não sabe é a coisa mais dolorosa que um Matchmack pode tomar. Porque a partir daquele momento o cara me engoliu completamente. A mão dele era aquela Khaled mais 5 em Guinness. Nossa, ele passou por cima, era tudo carta que se conversava. As indie traps não fizeram nada contra ele. E ele acabou só me amassando no game 1. Eu tomei um amasso total. E aí, beleza, né? Pensei, não, tudo bem, punido. Perdi o game 1, mereci. No game 2, gente, eu comecei. Fiz o meu combo lá. Nenhuma hand trap na mão. Passei de Masquerena trap. Tomei Impermanence na Masquerena no começo do turno. E logo depois eu tomei Khaled no diâmetro novamente. E aí eu olhei e pensei, ok, a punição veio forte. Eu perdi uma match por conta do bagulho do Pit Knight que eu não fiz. É claro que o meu oponente ele aproveitou ali isso. Ele joga direitinho ali com o deck. Ele soube ali, distribuir as interações dele bonitinho. E acabou ganhando ali de 2-0. E essa foi a primeira match. E foi a minha única derrota. Daqui pra frente, só vitória. E a segunda match foi contra a Trap Trix. Que ao invés de colocar uma trap, eu vou colocar um monstro. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Essa match foi muito fácil. Mas não foi porque o cara jogava mal ou fez alguma merda. Foi porque o cara não tinha trap, gente. Eu acho que ele ou tava com uma build que não favorecia muito ali a ratio de monstros, ou ele deu muito azar. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu ganhei no dado, comecei, ele deu normal summon da Traptrix, que eu fiz o meu board inteiro lá e tal. O que ele fez foi só dar normal summon da Traptrix, que busca trap, e
pegou a trap que ele buscou, setou e passou. Tipo, é claro, ele fez a cera e tal, mas ele só tinha uma trap, gente. E aí ele foi assim, dizimado. Na volta, nossa, eu engoli ele. O que aconteceu foi que eu tomei 2 Nibiru nesse primeiro game. E isso acabou atrasando a minha vitória. Mas era muito fácil de grindar contra o cara que tava com deck de trap que não tem trap. Porque ele acabou não tendo muito como interagir comigo, né? Então as minhas hand traps seguraram ele muito bem. Aí depois no outro turno ele deu na Mossuma daqui buscar trap. Eu já sabia que ele não tinha trap, então já neguei e tal. Esse tipo de coisa acaba sendo muito fácil de ler. E o Laplacian joga muito bem em matchup de deck de trap, então o Laplacian fez muito. No game 2, ele começou, e aí o que aconteceu foi que ele deu normal do que busca trap, eu dei acho que um Veiler, e aí ele fez a Cera, setou 2 e passou. E aí o spoiler uma dessas 2 setadas era Brigandine, que é a trap do PK que se invoca. Isso é tipo horrível. Por quê? Porque era uma interação a menos. O que aconteceu foi que ele só tinha uma trap na prática pra interagir comigo. E aí eu já comecei tipo, bota um bicho na mesa, Linguribo. E aí ele perdeu essa trap. E aí também foi muito fácil de desenvolver o jogo a partir dali. Eu também tomei Nibiru. No primeiro game eu tomei 2 Nibirus. No segundo eu não lembro se eu tomei 1 ou se eu tomei 2. Mas o matchmaking ele é muito bom contra Nibiru em geral. Então você vai fazendo ali devagarzinho e tal. E você vai desviando ali dos pontos fortes das hand traps. E a trap, ela dá uma segurança muito forte, tá ligado? Então você pode tentar matar o cara, porque você, se der merda, tem uma trap ali pra se proteger. Então, o que aconteceu foi que foi bem fácil a match no final das contas. Eu demorei um pouquinho ali pra ganhar, mas foi porque eu fiquei tomando um monte de Nibiru que me fez grindar um pouquinho mais. A terceira match, ela foi contra... Foi contra? Castira. A terceira match, que foi contra a Castira, foi o seguinte. Eu perdi no dado. Eu abri só com uma Ashe de hand trap. Ele deu Special do Unicórnio efeito. Aí eu dei a Ashe, porque eu avaliei ali no momento que valia mais a pena. E aí, por ser a Ashe, não um Veiler, ele pôde dar o efeito do Unicórnio pra olhar meu extra deck. Aí ele olhou meu extra deck, viu que eu era um Matchmack. E o que aconteceu foi que ele tinha Extender ali e ele só fez uns bichos lá, fez um Arise e passou. Porque é muito forte contra a Matchmack. E eu não tinha uma Impermanence na minha mão, mas eu dei um Desires, acabei comprando a Impermanence, e aí eu ativei a Impermanence e passei o carro por cima do cara. Porque quando você não tá alocado no Grave, o seu deck é muito forte contra a Castira. O Matchmack, se o seu Grave não ficar cagado por um Shifter ou por um Arise, ele passa por cima do Castira com muita facilidade. Então foi só jogar em volta de algumas coisas ali, desenvolver o meu jogo e o cara acabou sendo atropelado. Eu até não consegui matar o cara, ele acabou ficando no top deck, aí ele comprou só e se rendeu. No game 2, ele também começou, e aí ele fez o que todo bom deck de Shifter faz. Ele setou 2, deu Shifter e passou. Então, assim, adoro esses decks que gostam de brincar, né? Geralmente os que rodam Shifter gostam muito de brincar. Não costuma ser o caso do Castira, né? Mas, bom, aconteceu. E aí, eu só comprei minhas cartas ali. Eu dei um Desires, comprei 2. E aí passei de volta pro cara, porque eu tava no Shifter, ele tava brincado, não tinha muito problema. Ele até comprou um Castira Ogre, que meio que não fez nada. Ele só, tipo, invocou, pegou uma trap, setou também, passou. E aí na volta eu tinha, tipo, 18 cartas na minha mão, com um monte de volume de jogo. E eu até, tipo, dei uma Impermanence no Castira Ogre, ele deu Chain Forbidden Lance, então ele meio que perdeu uma interação, uma carta que costuma ser meio ruim, assim. Quando você tá indo... Quando você tá tentando se defender no turno do cara, a lance é meio ruim, né? Ela é boa pro seu turno se proteger. E aí foi bem engraçado que, tipo, eu passei o carro por cima do cara e tal. E aí o cara, ele virou as cartas setadas dele ali, que estavam meio bricadas, e aí ele mostrou, tipo, a TTT nova lá, a Trust, tá ligado? E aí ele até comentou, nossa, nem precisa me dar hand trap e tal, porque eu tinha isso aqui, pra eu tentar jogar.
Aí eu até virei pro cara e falei, mano, eu até te dei Hand Trap, mas eu tinha a opção de dar a Mourner ou a Impermanence e eu acabei decidindo a Impermanence pra não tomar esse tipo de carta. Aí sou até meio, tipo, desconcertado assim, tipo, puta, sei, não sabia o que dizer, sei lá. Porque ele achou que ele tinha perdido porque ele deu o azar de eu não ter dado Hand Trap, mas eu acabei tendo mais de uma Hand Trap e decidi dar a Impermanence e não dar a Mourner depois em um outro momento lá. Porque eu não queria tomar essa carta. Porque eu podia ter dado tipo Mourner na summon do Ogre, e se ele desse a Lance, eu dava a Impermanence Enchant, que tava na mesma coluna da carta setada. Só que aí eu preferi, não vou dar efeito de monstro, vou dar só Impermanence. Então o efeito do Ogre acabou passando, mas ele não teve muito onde chegar. Então eu achei bem interessante, assim, porque às vezes o player não percebe ali que, tipo, não foi necessariamente azar, às vezes o oponente jogou muito bem em volta de alguma coisa e tal. Eu acho que foi o caso ali, eu joguei muito bem em volta de TTT e acabei não tomando. Ele tinha, se não me engano, até uma ou duas, acho que uma da TTT normal e outra da nova, não lembro direito. Não lembro direito, realmente. Bom, a quarta match foi contra um Eldritch. E, nem vou botar Eldritch, né, vou botar Sanguine. E o que acabou acontecendo foi que o cara ganhou no dado. Setou 4 cartas, ativou o Lorde lá que protege da mão e passou. E aí o que acontece, em resumo, é que Counter Traps são muito fortes contra Matchmack. Porque Matchmack farma negate muito fácil, do Diâmetro, do Linguribo, contra deck de trap. E Counter Trap, ela impede que você ative esses negates. Então é tipo assim, o cara... Tem algum momento lá que eu tava com os 2 negates na mesa, aí o cara deu tipo Torrential, eu dei um negate, e aí ele deu Strike. E aí acaba levando o seu outro negate embora junto, tá ligado? É muito forte. E o que aconteceu foi que ele fez um combinho mais ou menos desse aí, de Torrential com Strike, e eu acabei perdendo o primeiro game. No G2, eu comecei e abri com uma Harpy's Feather Duster. Então foi um game bem fácil, porque eu só precisei ali fazer o básico, farmar as minhas jogadas pra matar no turno 3. Setei minha trap, então eu estaria bem protegido de alguma coisa que ele pudesse ativar. E eu matei ele muito fácil na volta, limpando a back row dele com a Harpy's Feather. No game 3, esse game foi um pouco mais demorado. O que aconteceu foi o seguinte. E esse game 3, gente, vai dar até vergonha de contar. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Ele começou, né? Setou 5 e passou. E aí eu fui tentar jogar, eu fiz o Exceed e tomei uma Gozen Match no Exceed. E a Gozen Match meio que trava, assim, e acaba o meu turno mesmo. E aí eu setei umas cartas, setei a minha Trap, setei a minha Impermanence na coluna da Gozen Match e passei. Aí no turno dele ele invocou um Lorde, bateu com o Lorde, passou, o deck é bem lento e tal. E aí... ele bateu com o Lorde, não foi no Max Seed. Eu tinha setado um bicho junto, tipo, porque eu tinha bastante volume de carta na minha mão, né? E eu não tinha removal. Aí ele bateu no bicho tal, com o Lorde, no bicho setado. E aí o que aconteceu foi que no meu turno eu ativei a Impermanence na coluna da Gozen Match pra negar a Gozen Match. E aí... eu poderia passar em branco, mas já que dá pra gente se humilhar um pouquinho, vamos se humilhar um pouquinho. Aí eu ativei uma Cynet Mining, gente. Eu descartei o paralelo, ativei a Cynet Mining na coluna da minha própria Impermanence. E aí eu olhei e pensei, meu Deus, eu sou um idiota, eu mereço muito perder esse jogo. E aí eu respirei fundo, virei pro cara e falei, tipo, coluna da Impermanence. E aí, por um milagre ou algo assim, eu juro pra vocês, eu verbalizei assim, coluna da Impermanence. E eu acho que ele não raciocinou e ele não entendeu que a minha Cynet estava sendo negada pela coluna da Impermanence. E aí ele respondeu com uma Solemn Judgment na minha Cynet. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo, naquele ponto eu já não sabia mais o que tava acontecendo. O resto do jogo foi todo tipo pautado em eu meio surtado porque eu tinha feito merda. E aí eu fiquei meio desesperado, assim. E o que aconteceu foi que eu pensei, não, tá, tudo. Eu respirei fundo e pensei, não, tudo bem. Porque se eu tivesse dado a Cynet na coluna certa, se ele ia negar de qualquer jeito. Aí eu tentei me sentir melhor por essa cagada que eu fiz e que o cara devolveu. Então foi minha match da sorte aí. O cara que acabou consertando a minha cagada de ativar uma carta na coluna da Impermanence. E aí aconteceu que, como negou a Gozen Match, ele não tinha outra Floodgate, eu acabei forçando as interações dele, ele pagou 3 Solens no meio do game, e aí eu só dei a trap lá no finalzinho que estava setada, guardada, trouxe um bicho e bati nele.
E aí ele acabou morrendo. A quinta match foi a match triste, que eu joguei contra um Moki Moki. Mentira, eu não joguei contra um Moki Moki, gente. O que aconteceu foi o seguinte. O meu oponente, 3/1, decidiu que simplesmente não ia aparecer. E aí a quinta rodada eu ganhei de WO. Porque o meu oponente dropou, mesmo estando com 3 vitórias e uma derrota. E foi este o motivo de eu ter sido o cara que ficou em quinto. Porque o meu oponente simplesmente não apareceu na quinta rodada do torneio com 3 vitórias e uma derrota. Eu fiquei bem decepcionado quanto a isso. Pra quem acha que isso é bom, isso caga completamente os seus critérios de desempate. E para torneios que não tem top, isso é muito relevante. E principalmente para uma pessoa que está confiante, que tem ali o ímpeto de ganhar as partidas, você ter essa vitória de graça, além de ser sem graça, porque você não teve que jogar a partida, é bem decepcionante por conta desse critério de desempate ruim. Então, bom, acontece, não tive minha quinta match. A sexta match foi contra um Branded. Vou colocar aqui uma Branded Fusion. E foi uma match bem rápida. A sexta, sétima e oitava match, as três foram matches bem rápidas. Todas elas 2-0. Não, perdão. Não foi não. A sétima não foi 2-0. Bom, mas as três foram bem rápidas. O que aconteceu foi o seguinte. O cara ganhou no dado, começou, deu Branded Fusion, tomou Ashe, passou, e aí eu matei ele. Muito simples. Farmei o Negate, se não me engano, acho que ele tinha um Nibiru, não sei, mas eu farmei o Negate lá e tal, joguei em volta das coisas que tinha que jogar, matei ele muito fácil, porque ele passou sem nada. O Game 2, ele começou, deu Branded Fusion, mandou o Ra, maldade no coração, e aí ele deu efeito do Albion, eu dei Veiler, ele deu Branded in Head, dando alvo no Albaz do Grave, eu dei Magnamut, e aí ele passou sem interação de novo, e eu engoli ele novamente. E aí depois ele mostrou a mão dele tinha um Tragedy, um Libitum e uma Branded Fusion. Então, os dois Déspias ali que brincam e a Branded Fusion. Bom, eu acho que, por mais que pareça, nossa, o cara deu azar, não sei o que, eu acho que foi um erro dele muito grave ele ter ido pra jogada de Ra sem estar muito bem protegido. Porque eu acho que ele tinha, com aquela mão que ele tava, ele tinha que com toda certeza dar aquela Branded Fusion, mesmo que fosse o único Tragedy do deck dele, dando pra um Tragedy pra tentar farmar ali um Aluber pra ter mais interação, pra ter mais convicção de que a jogada dele passaria. Então eu acho que foi um erro muito grosseiro ele ir pra jogada de Ra, tentando fazer o lock ali da Branded Fusion, principalmente contra a Matchmack, que é um deck que historicamente roda muita Hand Trap. E essa foi a minha sexta rodada. A sétima rodada foi uma Mirror Match. Bem legal aí, Matchmack representando nas últimas rodadas lá nas mesas altas. A gente jogou acho que na mesa 4 e tal. E a sétima rodada foi uma Mirror Match. E aí foi uma Mirror Match contra um cara que joga muito bem. Eu já tinha jogado contra ele antes. A gente jogou acho que lá em Curitiba. E ele joga muito bem, e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Apesar da nossa deck estar um pouquinho diferente, o plano de jogo dele era muito parecido com o meu. E o que aconteceu foi que a match foi muito simples, os dois sabiam onde interagir, quando interagir e tal. Então o que acabou acontecendo foi que ele ganhou no dado, ele me deu a trap no game 1 e eu só perdi. Aí no game 2 eu comecei, fiz o meu combo, dei a trap nele e ele só perdeu. Pra quem não sabe, a Super Fatorial, que é a trap, é muito, muito forte. Tô com diversos soluços aqui, desculpa aí, galera. A Super Fatorial, ela é muito, muito, muito forte na Mirror Match. Ela é muito forte. Então ela praticamente dizima completamente o matchmaking inteiro. E se você não souber, é muito legal porque se você não souber jogar a match, você só perde, porque o Linguribo nega a trap. Então você tem que dar a Super Fatorial em momentos muito certos. E o que acontece foi que ambos sabíamos, mas não tinha muito o que fazer e tal. A gente só ali, Game 1 e Game 2 foi muito fácil. No Game 3, gente, a minha mão tava tão insana, mas tão insana, que depois eu tava trocando ideia com ele, porque ele é um cara bem firmeza e tal. E a gente ficou trocando ideia, trocou decklists inclusive e tal. E, gente, eu mostrei minha mão pra ele e eu comentei com ele, tipo assim, cara, eu acho que essa minha mão, ela tá tão insana que se a gente escolher 5 cartas do nosso deck pra jogar contra essa mão, a gente perde, indo em primeiro, no caso. E aí ele olhou e meio que concordou, assim, porque a mão tava muito forte. E aí ele começou, ele tomou um Nibiru,
que parou a jogada de Masquerena. Ele tomou um Magnamute na End Phase, que tirou o diâmetro e já farmou outro Beastial pra quando ele desse a trap, mesmo que fosse só pra 2, eu ia ter um Beastial na mão. E ele setou 4 cartas lá, né, a trap e mais outras 3 e passou. E, gente, a minha mão era o Magnamute, o Nibiru, Khaled, pra caso ele tivesse alguma range trap de mão, que ele não tinha, Circular e Paralelo. Tava tipo insana. Circular e Paralelo são as duas cartas que tem mais push no deck. E eu ainda comprei alguma carta útil, se não me engano. Foi tipo um subtração, sei lá, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu foi que, as 3 cartas setadas dele eram 3 Impermanence no final das contas. Então eu fui jogando em volta ali, uma das Impermanences eu tomei, a segunda Impermanence morreu pro Ninguribo, e a terceira Impermanence eu joguei muito bem em volta, fazendo ali um Transcode colincado na Cescode. E aí o Transcode não deixa dar alvo na galera que tá colincada nele, né? Então, bom, mesmo estando com uma mão insana, eu acredito que eu fiz o necessário ali, tipo, não deixei o jogo escapar por entre minhas mãos, que eu acho muito importante. Se sua mão está boa, jogue o mais perfeitamente possível para fazer compensar essa mão boa. Então, consegui converter ali. E a última rodada, gente, foi contra Sword Soul. Opa! Que foi o Eric. O Eric, sim, daqui da D1. A gente acabou se enfrentando na última rodada. E, infelizmente, quem ganhasse ia pro top, quem perdesse ficava de fora. E eu acabei ganhando dele. As nossas matches são bem interessantes, porque as nossas matches, elas acontecem muitas coisas assustadoras, geralmente, assim. Porque a gente treina todo dia junto, né? Então a gente teoriza muita coisa e estabelece muitas coisas como verdades. E aí a gente tem que jogar fora essas verdades que a gente estabelece quando a gente tá jogando um contra o outro. Porque a gente meio que sabe o que o outro pode estar pensando. Então é bem legal, acaba gerando game states muito diferentes do convencional. E foi o que aconteceu. A gente estabeleceu previamente que contra a Sword Soul, a Ashe é bem ruim. E que os melhores spots para Ashe são só a Emergency, praticamente. E ele começou dando Emergency e eu não dei Ashe, mas eu tinha uma Ashe na mão. Ele ganhou no dado, né? Começou dando Emergency e eu não dei Ashe. Porque a minha mão era Ashe Nibiru. E Ashe Nibiru pode vir a ser uma mão horrível contra a Sword Soul, dependendo do que ele tiver, porque se ele começar com a Barone, o cara tem duas opções, né? Ou começa com a Barone depois o Synchro 8, ou com o Synchro 8 depois a Barone. Se o cara começar com a Barone, você só perde as suas duas Range Traps, porque o Moye protege da Ashe e a Barone nega o Nibiru. O que aconteceu foi que ele deu a carta, eu não dei a Ashe, e aí ele pegou o Long One e fez a Barone de começo. E só que a carta que ele deu normal acabou não sendo Moye. Foi a Eclésia, que toma a Ashe. E ela toma uma Ashe forte também. É a segunda única carta que a Ashe é boa. E aí ele deu o normal da Eclésia, deu efeito, eu dei a Ashe. E aí ele sabiamente avaliou a situação, de um jeito muito inteligente, e deu a Barone pra negar. Aí trouxe o Moye e tal, trouxe o token, tomou o Nibiru, acabou passando sem nenhuma interação. Quem acha que, nossa, que besteira e tal, ele negou a Ashe, ele podia ter só guardado, tomou o Nibiru de bobeira, isso não é verdade. Ele sabiamente reconheceu que se ele passasse só com uma Barone contra um Matchmack, que é um deck que tem muito push no segundo, ele provavelmente seria muito punido e muito engolido. E teria acontecido isso com certeza. Então ele meio que ficou sem opção ali e acabou perdendo. Eu até farmei a trap pra caso não matasse ele, mas acabou matando bem fácil. No game 2 ele começou, deu normal de uma Eclésia, efeito, tomou a Ashe de novo, que inclusive quase que não era pra estar no deck, eu tinha tirado minhas 3 Ashes contra ele, e aí eu voltei uma Ashe porque no lugar da Duster, porque o Eric ele é pilantrinha, ele é cheio de me mandar começar quando a gente tá jogando. E aí eu pensei, não, se eu começar eu não quero estar com essa Duster não. Aí eu botei de volta uma Ashe e ela acabou abrindo na mão, eu dei na Eclésia. E aí ele fez uma Barone e passou. E aí eu dei Small World, ele negou com a Barone, porque ele sabia que eu rodava o Kaiju no side. Então olha aí, ó, ele sabia que eu tinha o Kaiju. Então ele teve que dar Barone na Small World. E aí eu acabei que eu tinha outra Small World e tinha a Signet, eu tinha muito push, aí acabou meio que sendo simples, assim, eu só precisei administrar ali. Eu até tomei um Beastial, um Druiswurm, que me impediu de matar ele, porque o Druiswurm não dá pra popar com a Cescode, que o Druiswurm mata a Cescode.
eu não tinha muito volume. Então eu só farmei a trap ali, tirei os cartas dele e bati, passei. E aí no turno dele ele tomou a trap, ele já tinha pouco, ficou com menos ainda. Ele até tentou fazer alguma graça ali com os tênis, só que ele não conseguiu chegar muito longe. E aí na volta, assim, eu acabei matando. Então, acabou não tendo muito o que fazer ali, ele não teve muita opção, ele jogou bem até. Mas esse é o meu repórter do torneio. Foram 7 vitórias, na prática foram 6, porque eu tomei um bye. E uma derrota, que foi contra o Rika na primeira rodada. 7 decks diferentes, cara que não apareceu, infelizmente. E foi basicamente isso, gente. Este é o meu reporte do torneio. Muito obrigado a vocês que assistiram. Se inscrevam aqui no canal da D1. E é isso aí. Valeu. Até uma próxima.